Colóquio, a partir de agora com o Caio Bortolã, aqui na Educadora, na tarde desta quarta-feira. Boa tarde, Caio Bortolã. Boa tarde, Ivan. Boa tarde para todo mundo que nos ouve e vê. Tudo bem, e você, Ivan? Tudo bem. Eu tô sem assunto hoje. Posso fazer, então, uma observação? Observe. Você, Ivan, sabe o que você está virando, Ivan? Mas lá vem. Sabe o que você está virando? É hoje. Você entrevista duas lindas meninas. Eu digo meninas porque tem 19, 20, 21, 22 anos. Você tem entrevistado as candidatas à Rainha do Rodeio de Limeira. O baile da Rainha é sábado, agora, dia 8 de julho, no Gran São João, com Christian Ralph, Eduardo e Rafael e Bruna Bernardi. Você entrevista, hoje foi a Paula e a Tainá. Foi. Duas meninas lindas, duas meninas desinibidas, duas meninas articuladas, que falam bem. E o que você diz para uma delas? O que eu disse para uma delas? O que você diz para uma delas? O que eu disse para uma delas? Uma moça, uma menina de 19 ou 20 anos. Ah, na hora pode ser que baixe a Marta Rocha e você. Foi você mal. Se lembra? Foi mal. Sabe o que você está virando, Ivan? Foi mal. Você está virando um velhinho babão. Você está virando um velhinho babão. Você foi falar da Marta Rocha para duas meninas de 20 anos. Aí elas fizeram cara de interrogação, porque nenhuma nem outra sabem da Marta Rocha. Entreguei a idade, né? Entreguei a idade. Velhinho babão. Marta Rocha. Velhinho babão. Marta Rocha. Que foi Miss Brasil e depois não foi Miss Universo por algumas polegadas a mais. A baiana Marta Rocha. Pois é, entreguei a idade, rapaz, é verdade. Não, você sabe que na hora eu percebi que eu tinha entregado a idade, na hora caiu a ficha. Você tinha que ter falado. Depois que eu falei Marta Rocha, né? Falei, nossa, caiu a ficha. Talvez da Gisele Bündchen, né? A Gisele Bündchen, certamente ela Não, você tem razão. Né? Não, você tem razão. Rocha, eu não vou nem discutir com você, tem razão. Meu amigo, tá virando um velhinho babão. Aliás, um ouvinte do programa entreguei a idade. Disse ontem que você, com seu novo cavanhaque, tá parecendo Gandalf. Foi o Ederson. Personagem do Senhor dos Anéis. Foi o Ederson que falou isso. Ele falou, eu pro Gandalf tá faltando muito ainda. Você pretende deixar a barba, o bigode, ou você vai continuar deixando só o cavanhaque, Ivan? Eu não sei, eu sou uma metamorfose ambulante, sabe? Às vezes eu deixo crescer barba, cavanhaque, bigode, às vezes eu vou lá e raspo tudo, você vai de como eu acordo, sabe? Por falar em acordar, que frio essa madrugada, hein? Eu não sei que frio que tava essa madrugada, porque eu tava dormindo debaixo do edredom, tava gostoso, rapaz. Frio ontem à noite, frio hoje na madrugada, frio hoje pela manhã e segundo a previsão trazida agora pela Tayla Ramos, vai continuar frio e seco, nada de chuva. Frio e seco, é hora dos espíritos de porco colocarem fogo nos matos aí que vêm pela cidade. Ontem colocaram fogo no Limeirão lá, do lado do Limeirão, meteram fogo lá. Agora, a gente vê na televisão, pelo menos via com maior frequência até, campanhas que alertavam sobre o perigo de soltar balões. Aqui em Limeira eu não vi nenhum, apesar das festas juninas, né? Esse período tem as festas juninas e as festas julinas, mas eu não vi ninguém soltando balão por aí. Você viu, Ivan? Não. Alguém soltando balão? Nesses momentos agora não. Não sei se está havendo uma maior repressão. O que está acontecendo? Uma maior conscientização, né? Eu gostaria que fosse isso, né? Uma melhor conscientização, mas eu acho que é difícil. Esse pessoal de baloeiros aí, eles acho que não ligam muito pra encrenca, não. Eles gostam da encrenca mesmo. Ô, Ivan. Oi. É bonito, eu acho bonito pra caramba, mas é muito perigoso. Quem é o maior ídolo, pelo menos da história recente, do São Paulo Futebol Clube? Da história recente do São Paulo Futebol Clube, não há a menor dúvida de que é Rogério Ceni. Que levou um pé na bunda? Foi. Você acha que ele Mas era bola cantada, né? Você acha que ele tá triste? Era bola cantada. Eu acho que, não sei. Não, eu acho que sim, claro. Sabe o que ele declarou? Que não, porque o São Paulino, o torcedor de uma maneira geral, né? Acredita que o ídolo morre de amor pelo clube, né? O Rogério Ceni, você sabe que time de futebol tem algumas fontes de renda, né? A venda de ingressos é uma fonte de renda. Os direitos que são vendidos para a televisão
são outra fonte de renda, a venda de atletas é outra fonte de renda. Venda de camisas, e material a esportivo. venda de material esportivo, de produtos licenciados, mas fundamentalmente hoje chamam de propriedades, né? As propriedades do time. Nas arenas, se o time tem arena, o estádio, e na camiseta. Você sabia que o Rogério Ceni se negava a vestir a camiseta do patrocinador do São Paulo? Não sabia. Quando você vê o Levir Coupe ou o Carille é um técnico, começou agora, ou o Cuca, por exemplo, eles estão vestidos quando dão entrevistas para a televisão com aquele, ou com agasalho, ou com a camiseta de treino, ou com o uniforme de viagem do time, não é isso? É isso. Então, no uniforme do Palmeiras tem lá, Crefisa. No uniforme do Santos tem o patrocinador do Santos. No uniforme do Corinthians tem o patrocinador do Corinthians. No uniforme do São Paulo tem o patrocinador do São Paulo. Rogério Ceni se negava a vestir-se com a camisa do patrocinador do São Paulo. Não estava recebendo uma grana? Ele queria receber mais dinheiro para vestir a camisa com o patrocinador do São Paulo. Mas não é o ídolo, não é o mito, não tem de contribuir com o time, ele que estava começando uma carreira. Mas não é você que diz que o futebol hoje é um grande negócio? Futebol é um grande negócio. Agora, o São Paulo dinheiro também. O São Paulo deu ao seu maior ídolo, equivocadamente, a oportunidade de treiná-lo. O Rogério Ceni vai criar picuinha por conta do patrocinador do São Paulo, que está lá estampado na camiseta, vai se negar a vestir a camiseta do São Paulo com o patrocinador, que inclusive ajuda a pagar o salário do próprio Rogério. Pois é, aí é que está. O torcedor brasileiro, às vezes a gente ouve alguém falar por aí, amor à camisa. Amor à camisa já morreu faz tempo. É uma conversa. O amor à camisa morreu faz muito tempo. Amor à camisa tinha Ademir da Guia ao Palmeiras, tinha Pelé ao Santos. Tinha mesmo. Outras figuras que tiveram. Mas eles não ganhavam para jogar. Flamengo, Ganhavam, mas o Pelé, por exemplo, recebeu inúmeras propostas para deixar o Santos para ganhar muito mais e não deixou. Isso era amor à camisa. De certa forma, isso é amor à camisa. Agora, hoje não tem mais. Hoje é grana, velho. Esses caras só... falar nisso, rapaz. Você viu o buchicho que tá dando lá no Rio Grande do Sul? Não. Nossa, Caio Bortolã, você precisa ver? No futebol do Rio Grande do Sul? O maior bafão. Que couve? Jogadores de um time lá, gaúcho. Gaúcho, acho que é. Né? Se é do Rio Grande do Sul, é gaúcho. Gaúcho, acho que é o nome do time. Se fosse do Paraná, seria paranaense. Gravaram um vídeo de um cara masturbando, um jogador do time masturbando outros jogadores do time. Rapaz! E botaram na internet. Isso espalha, né? Rapaz! Uma velocidade. Do céu! Era o que? Era um tipo de treinamento físico? Sei lá, cara. Uma nova técnica? Sei lá. De treino físico, será? Sei que tá dando o que falar. Mais um time grande do Internacional, do Grêmio? É um time pequeno. É um time, acho que da segunda divisão do futebol gaúcho. Olha a cabeça dos caras, no vestiário, depois de um treino lá. Eu não sei se foram fazer uma brincadeira, se aquilo é sério, se é pra valer. Brincadeira é essa, hein, meu amigo? Eu não sei se é brincadeira, se é pra valer. Eu sei que o cara tá lá masturbando dois colegas. Mas a fonte é segura? Realmente é um time de futebol? É um time profissional? Os caras foram mandados embora. 4 jogadores foram mandados embora. Foram demitidos. Aí apareceu o presidente do clube lá dizendo, olha, não se trata de homofobia, não tem nada a ver com homofobia. Se eles são gays, o problema deles, hoje não sei o quê. Se ter cuidado, né? Mas trata de que foi no vestiário do clube, nas dependências do clube. Não era lugar aquilo, né? Você quer fazer festinha, vai fazer na sua casa. Em qualquer lugar, né? Menos no vestiário, né? Vai fazer no motel, na sua casa, né? No vestiário do clube, não, onde o cara trabalha, né? E, rapaz, mas eu pensei que você estivesse sabendo. Não. Bafão, viu? Bafão. O que eu estou sabendo, e comentei com você sobre o Rogério Ceni, é que o maior ídolo do São Paulo, que foi demitido, Esporte Clube Gaúcho, é o nome. Acho que é isso. Esporte Clube Gaúcho. Esporte Clube Gaúcho. Ainda mais no Rio Grande do Sul, que a turma adora tirar uma onda com gaúcho também. Pois gaúcho macho. Nossa, a turma adora tirar. É muito macho. Ih, rapaz, a gauchada tá com a orelha em pé com esse negócio aí. E para todo sempre o Esporte Clube Gaúcho vai ficar marcado por isso, né? Para todo sempre. Vai. Para todo sempre. Vai.
Mas voltando a falar do Rogério, o Rogério que foi mandado embora do São Paulo, disse que não vai abrir mão da multa rescisória. Dirigente de futebol faz cada coisa, não, Ivan? Contrataram o Rogério Ceni, que nunca havia treinado um time de futebol, nem a Ferroviária, nem o 15 de Jaú, nem o Comercial de Ribeirão Preto, nem o Tracunhenhen da Serra. Contrataram o Rogério Ceni por 200 mil por mês, mais abono no salário por produtividade. Agora no meu modo de ver, a responsabilidade é de quem contratou. Essa coisa do Rogério Ceni não querer usar o uniforme porque está querendo ganhar um extra. Problemas do profissionalismo de hoje, dessas questões mercantis que pertencem ao futebol. Isso não é uma coisa que absurda. Isso pertence Isso é malícia do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni, com todo respeito, é uma puta mala, né? É um narizão empinado, é um cara prepotente, é um cara arrogante. Eu também acho. Vinha mal como técnico, ia mal nas entrevistas coletivas. É malícia do Rogério Ceni, né? Eu como observador à distância, eu tenho uma má impressão do Rogério. O Rogério... Sempre tive. Como jogador, aliás, a minha opinião é essa. Como jogador, nos últimos anos, ele mais atrapalhava o São Paulo do que ajudava, né? Ele ficou fazendo hora extra lá no São Paulo, pelo menos por 5 ou 6 anos. Ele era o dono. A impressão que eu tinha dele, mais atrapalhando que ajudando São Paulo. Agora, como técnico, o cidadão que não ganhou nada, tem uma oportunidade, não vai vestir a camiseta do patrocinador e o dirigente deixa. Mas o futebol é profissional. E o dirigente deixa. O Cuca, campeão brasileiro, veste a camisa do patrocinador. O Carille acabou de ganhar o Paulista, veste. Mas tudo bem, o Carille está começando agora, veste a camisa do patrocinador. O Levir veste a camisa do patrocinador. Eles não vestem de graça, não. Certamente eles Luxemburgo veste a camisa do patrocinador. Roger Machado veste a camisa do patrocinador. Abel Braga veste a camisa do patrocinador. O Rogério não pode. Vá. Mas quer apostar que todos esses caras ganham? Eles ganham. Ele pode não ter se acertado com o valor. Por isso que ele não usou. Porque todos eles ganham. De todo modo, Ivan, ele foi mandado embora e a multa rescisória que acertaram no contrato é de 5 milhões de reais. Sabe o que disse o Rogério Ceni? Não abro mão da multa. E o que você vai falar? Ele trabalhou no São Paulo por 6 meses por 200 mil reais por mês. Isso dá 1 milhão e 200 mil reais. Mais 5 milhões de rescisão, vai para 6 milhões e 200 mil reais. O Rogério Ceni custou, por 6 meses de trabalho mal sucedido ao São Paulo, mais de 1 milhão de reais por mês, mais do que ganha o Tite para treinar a seleção brasileira. Eu disso não falo nada. Por isso que time quebra, Ivan. Porque se puseram no contrato, se assinaram o contrato, se registraram no contrato, há um ditado antigo popular que diz assim: o que é combinado não é caro. Não é? Agora eu estava ouvindo dizer que parece que a diretoria de São Paulo está querendo dar um capote nele. Meu Deus do céu, aí que eu quero ver. Imagine só, ele trabalhou 6 meses, ele deixou o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ele perdeu o Paulista, a Copa do Brasil. Mas a culpa não é só dele, cara. E a Sul-Americana. Como se a culpa fosse só do cara. E ele custou 1 milhão. E no fim das contas, Ivan, porque isso pode virar um litígio. Quer dizer, vai manchar a imagem do Rogério Ceni. Mas vai, a diretoria está falando que vai dar um capote nele, vai virar litígio. Como técnico, o Rogério Ceni não tem mercado, pelo menos aqui no Brasil ele não treina mais nenhum time, pela identificação que tem com São Paulo e pela produção que apresentou, não é? Agora, o Rogério Ceni terá custado ao São Paulo, se o São Paulo pagar a multa rescisória, mais de 1 milhão de reais por mês. É por isso que time, os diretores do São Paulo, é por isso que time de futebol quebra. É por isso que time de futebol quebra. Porque com 1 milhão de reais por mês, o São Paulo contrataria o Jorge Sampaoli, que é um dos melhores técnicos do mundo. Talvez com um pouco mais do que isso, o São Paulo contratasse até o Pepe Guardiola. 1 milhão de reais por mês é menos do que ganha, é mais do que ganha o Tite para treinar a seleção brasileira, é mais do que ganha o Cuca para treinar o Palmeiras. Para um Rogério Ceni que perdeu o Paulista, perdeu a Copa do Brasil, perdeu o Sul-Americana e deixou o time na zona do rebaixamento no Brasileiro. Foi um grande erro da diretoria de São Paulo. Agora, a diretoria de São Paulo, eu tenho lido alguns comentários aí, a diretoria de São Paulo fez isso de propósito, fez isso intencionalmente, que a pressão estava toda sobre ela, e eles contrataram o Rogério Ceni para jogar
tudo nas costas do Rogério Ceni, tirar das costas deles. Quer dizer, a diretoria do São Paulo agiu de uma maneira, né, lamentável. Assinou o contrato, registrou lá a multa, tem que pagar. A culpa de quem é? É da diretoria do São Paulo. A torcida do São Paulo não tem que ficar com bronca do Rogério, tem que ficar com bronca da sua diretoria, que fez esta burrada, digamos assim. Bom, hoje tem Libertadores, né? O Palmeiras joga contra o Barcelona. O Grêmio já ganhou fora ontem. O Grêmio ganhou ontem. Tem muito time brasileiro ainda na Libertadores. O Santos e Atlético Santos, jogam lá no Paraná. Mineiro. Santos e Atlético do Paraná jogam no Atlético Paraná. É o único confronto entre brasileiros. Atlético Paranaense. É. Agora, Atlético Mineiro joga amanhã. a Chapecoense mandou o Wagner Mancini embora. Mas também O que dizer, né? os resultados do Wagner Mancini, faça-me o favor, hein? Você viu os últimos resultados Ivan, do Wagner a Mancini? Chapecoense perdeu um time inteiro, uma comissão técnica inteira, num acidente aéreo. O Wagner Mancini foi campeão catarinense. Tomou de Chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro. Flamengo, tomou de 3, não sei de quem. Tomou um monte. Então, é o time, com a defesa mais vazada do campeonato. A gente pode recapitular. A Chapecoense, antes da tragédia do ano passado, que nos comoveu a todos, era um time comum. Sim. Um time pequeno, médio, lá de Santa Catarina, com uma gestão bem feita, porque é um time que não tem dívidas, mas não era o time que apaixonasse os brasileiros, era? Não, de jeito nenhum. Não era a paixão de nenhum brasileiro, a não ser do Chapecoense, do catarinense. Não era um time que despertava amores por aí, não é? Sim. Agora, a fatalidade fez com que todo brasileiro virasse um pouco torcedor da Chapecoense, não é isso? Sim. Tá bom. Agora, tecnicamente, em campo, a Chapecoense no Campeonato Brasileiro, alguma vez foi mais do que ela está sendo hoje? Não me lembro de nenhum momento que ela foi mais do que está sendo. Ela sempre foi um time, para não cair, mas de meio de tabela, não é isso? Sim, de meio de tabela. O que você... Vamos esquecer a tragédia do ano passado, vamos esquecer, se é que é possível, as vidas humanas que foram perdidas naquele acidente horroroso, provocado por uma irresponsabilidade do proprietário e do piloto ao mesmo tempo, da Lamia, da empresa boliviana Lamia, que ceifou as vidas de mais de 70 pessoas. Vamos esquecer tudo isso. Tecnicamente, em campo, quando a Chapecoense foi mais do que ela está sendo agora? Quando ela me encantou? Nunca. Quando ela me encantou? Nunca. Nunca. Era um time médio que entrava num campeonato brasileiro. Não fazia feio. Entrava no campeonato brasileiro com uma primeira meta: fugir do rebaixamento. Depois vamos ver o que acontece. Exatamente. Como todo time médio que disputa o campeonato brasileiro. O Ponte Pretano pode achar que não, mas a Ponte Preta entra no campeonato brasileiro pensando primeiro em escapar do rebaixamento. Sim. Depois vamos ver o que nós vamos fazer. Ponte Preta e outros tantos times do porte da Ponte Preta, times médios. Mas a Ponte Preta é um case de gestão muito competente, não é? Há que se dizer que o que fazem com a Ponte Preta e pela Ponte Preta, os seus dirigentes, é algo que deve ser elogiado. Eu tenho muita simpatia pela Ponte. Sim. E a Ponte sempre faz bonito. Agora, dentro das possibilidades dela, a Ponte Preta, a Ponte ficou em 8º no Brasileiro. Sim, mas não começa. Você não começa o Campeonato Brasileiro. Alguém pergunta para você quem é favorito para ganhar o título do Campeonato Brasileiro? A Ponte Preta. Não, você não vai nunca citar isso, certo? Sim. Mas é a atual vice-campeã paulista, vai ficar seguramente entre os 10 do Campeonato Brasileiro. É um time que você não ouve dizer que não paga os seus atletas. É um time que você não ouve dizer que tem dívidas. Mas é um time de mecenas, viu? Sim. Um time sustentado por mecenas. Mas que time que não é? Que time que não é? Vamos citar o Santos, do seu Milton Teixeira, do Marcelo Teixeira. Vamos citar o Palmeiras da Parmalat, depois o Palmeiras do J. Ávila, e agora o Palmeiras do Paulo Nobre e da Leila da Crefisa. Tem uma corrente no Corinthians que defende Paulo Garcia, um dos donos da Calunga. O torcedor corintiano vai se lembrar que nas décadas de 80 e 90 o Corinthians estampava Calunga na sua camiseta. Tem quem defenda no Corinthians o Paulo Garcia, porque ele seria também o mecenas do Corinthians, como foi o Paulo Nobre no Palmeiras. E olha... Paulo Garcia foi o mecenas do Noroeste de Bauru. Do Noroeste de Bauru. E o dia que ele chegou lá e falou assim,
Não vão mais pôr dinheiro aí não, porque tem uma crise aí, então não vão mais pôr. Acabou com o Noroeste Bauru, viu? Esse negócio de mecenas é fogo. O que o Paulo Nobre fez para a Sociedade Esportiva Palmeiras, o palmeirense de bom senso jamais vai esquecer. É que não é todo torcedor de futebol que tem bom senso, mas o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras... Mas calhou. Quem foi o cara do Palmeiras? Calhou de ser o momento do novo estádio. Quem foi o cara? Calhou. Uma série de coisas calharam, Quem foi o cara do Palmeiras? Me responda esta pergunta. Essa é a pergunta, porque todo mundo fala desse Paulo Nobre aí, porque o cara é rico, bilionário, que acende charuto com nota de $100, esse Paulo Nobre aí. Agora, quem foi o cara que fez o contrato com essa W Torre para construir esse estádio do Palmeiras? Esse aí que fazer uma estátua para ele. Eu acho que o Beluso... Esse tem que fazer uma estátua para ele. Acho que foi o Luiz Gonzaga Beluso. Esse é o cara. Que depois foi presidente do Palmeiras e foi um fracasso. Foi um fracasso. Foi Luiz Gonzaga Beluso que amarrou o acordo da Parmalat lá atrás. Ele amarrou o acordo da Parmalat. Amarrou o acordo da Parmalat. E se foi ele que amarrou esse acordo aí com a W Torre, tem que fazer uma estátua para ele. Esse sim. Foi um acordo muito inteligente do Palmeiras, que tinha o terreno e o estádio. Esse merece. Né? E o Palmeiras, ele, entre aspas, joga em casa alugada, né? Porque o estádio só será definitivamente do Palmeiras daqui a cerca de 30 e tantos anos. Já, daqui a pouco. Mas o Palmeiras tem as rendas só para si, né? Diferentemente do Corinthians, cujas rendas são bloqueadas. E por ter uma localização privilegiada, o Allianz Parque, o antigo Parque Antártica, recebe os principais shows dos principais artistas do mundo. Ninguém vai fazer show em Itaquera, né? O estádio do Corinthians é maravilhoso, o estádio do Corinthians é fruto da corrupção do PT, lamentavelmente, do seu Lula, do lulopetismo, mas é um estádio de futebol maravilhoso que o Corinthians tem que pagar. Ponto final, é ponto pacífico. O Corinthians tem que dar um jeito. Que não dá o retorno de pagar. Que o estado do Palmeiras porque dá. É em Itaquera. Sim, exatamente. Né? Então o Paul McCartney vem cantar. Isso que eu tô falando. Vem cantar em São Paulo, ele vai cantar na Pompeia, ele vai cantar perto do centro de São Paulo, numa área nobre, onde fica o estádio do Palmeiras, ou ele vai cantar em Itaquera. Ele vai cantar no estádio do Palmeiras. Isso, inclusive, provocou um desfalque de receita do Morumbi. Sim. O estádio do Morumbi que recebia grandes concertos internacionais, não recebe mais. Por quê? Porque você vai ao estádio do Palmeiras de metrô, o metrô chega lá e chega com facilidade. Porque tem um shopping do lado do estádio do Palmeiras com estacionamento. Porque o estádio do Palmeiras tem estacionamento. Então é fácil de chegar. Agora, pegar aquela Giovanni Gronchi em São Paulo, chegar no Morumbi, estacionar seu carro com segurança, o metrô não chega. Então há uma série de inconvenientes para a realização de um grande evento no Morumbi e há uma série de convenientes ou de conveniências, né, para a realização no Allianz Parque. Então esse cara tem que sim, tem que se fazer uma estátua para ele lá e tem que... Olha, se for para fazer estátua... prestar todas as honras então sejam a ele. Feitas duas, né? Faça uma para o Beluso, mas o Beluso foi o presidente do time quando o time caiu para a Série B, olha que coisa. E faça-se uma para o Paulo Nobre. Então, aí que tá. Quem revolucionou o Palmeiras, quem revolucionou o Palmeiras em termos de gestão. Você não pode comparar os além de colocar os dois no mesmo nível. Além de colocar mais de 200 milhões de reais do próprio bolso no Palmeiras, emprestou esse dinheiro para o Palmeiras, é um camarada chamado Paulo Nobre. Ele emprestou o dinheiro. O Palmeiras vai ter que pagá-lo. Qual é a garantia que ele vai receber esse dinheiro de volta? Ele não deu. Ele emprestou. O Palmeiras vai ter que pagá-lo. O Santos devolveu. O Santos devolveu para a família Teixeira. E esse cara que amarrou esse acordo aí, no Santos? Do W Torre, esse sim merece. Esse teve visão. Criou uma situação de sustentabilidade para o Palmeiras. O Paulo Nobre não criou situação de sustentabilidade nenhuma. Esse criou. O quê? O Santos? O Santos, a diretoria do Santos lá atrás, comprou o Parque Balneário, acreditando que o governo brasileiro ia reabrir os cassinos no Brasil, quebrou a cara. Quase que faliram. Tá bem, mas o Santos devolveu o dinheiro à família Teixeira? Vai pagando, tá pagando. Mas vai pagar até quando? Vai pagar até quando der, enquanto der. A família Teixeira facilitou. Mas é o mesmo processo do Paulo Nobre. Emprestou dinheiro. Aliás, meteu o Santos na justiça quando o Santos teve uma diretoria do Santos que não quis pagar. E aqui em Limeira? Porque muitos abnegados, ainda hoje é assim, não é? Muitos abnegados, muita gente de famílias tradicionais colocou dinheiro na Internacional e no Independente ao longo dos anos. Não estou falando agora também.
Agora, na Inter, por exemplo, existe um grupo gestor. Há investidores que estão investindo para retirar o investimento, mas lá atrás, você tem alguma dúvida que muita gente pôs a título de investimento e nunca mais viu o dinheiro de volta? Aqueles homens todos eram homens de negócio. Eles eram amantes, eles eram apaixonados pela Internacional, mas eles eram homens de negócios. Eles não eram, sabe? Eles não rasgavam dinheiro, né? Eles eram homens de negócios. Com certeza, eles compravam jogadores, aquilo era uma fonte de renda também. Saudoso Richard Drago. O Richard Drago era o operador. Que pôs dinheiro na Inter. Olha, naquela Inter lá atrás... Recuperou o investimento que fez na Inter. Ele já não está mais entre nós para dizer se sim ou se não. Com certeza. O Richard Drago, que ia lá no Palmeiras, que trazia jogadores do Palmeiras para a Inter, que ia lá no Santos, trazia jogadores do Santos para a Inter, que ia no Corinthians, trazia jogadores do Corinthians para a Inter. Caio, o esquema ali funcionava assim. Ganhou algum dinheiro, recuperou o investimento ou só perdeu dinheiro? Aquelas famílias de limeirenses tradicionais que se juntaram ali com o Richard Drago na Internacional, naquele período de 80 que a Inter ganhou tudo que podia ganhar, o Richard era o operador, era o cara que conhecia futebol, que tinha grandes relações, muitas relações no mundo do futebol, né? Além de ser um cara espetacular, né? Gente finíssima. Cara espetacular. Gente finíssima. Eu tinha e tenho um profundo respeito, né, por ele. Sempre me tratou muito bem. Um cara super gente fina. E o filho dele também, o Richinha. Também. Mas o Richard era o operador, era o cara que conhecia profundamente o mercado do futebol, tinha relações, era o operador do negócio. E aqueles outros personagens eram pessoas que bancavam o negócio, eram homens de negócio. Punham dinheiro, o Richard comprava e vendia. Como é que se fazia naquele ano? Você montava um time, esse time rendia 1 ou 2 jogadores que se destacavam, que podiam ser vendidos para grandes clubes. Com a venda daqueles 2 jogadores, você pagava as despesas e o lucro era dividido entre eles. Não eram românticos. Ivan, eu não tenho essa certeza, viu? Não, eu também não tenho certeza absoluta. Nunca ninguém me mostrou. Eu também não fui ver. Eu tenho a impressão que esses homens mais perderam dinheiro do que ganharam. Eu não sei. Futebol. Eu não sei, eu estou dizendo isso com base no seguinte: eles eram homens, todos eles eram homens de negócio. E homens bem-sucedidos. Você quer um exemplo? Para citar um exemplo? Júlio Massorano. Eu duvido que o Júlio Massorano, em algum momento, tenha ganhado 1 centavo com o esporte. Porque ele foi um apoiador do basquete, da Winner Basquete. Ele foi e é um apoiador da Inter. E foi e é um apoiador do Independente. Eu duvido que o Júlio Massorano tenha feito isso vislumbrando algum retorno financeiro. O Júlio fez o que principalmente porque ele mais fez pelo Galo, né? Até hoje fez muito pelo Independente, mas fez muito pela Inter. Também. Essa atual Inter de Limeira chegou à Série A2 do futebol de São Paulo com um apoio maciço do Júlio Massorano. O Júlio é diferente. Do empresário Júlio Júlio é uma situação diferente. Estou falando da pessoa jurídica, estou falando da pessoa física, que acaba sendo um benemérito, e eu sei que o Júlio, ele não gosta que fale, mas enfim, eu não quero que ele sorria para mim. É fato que ele ajuda a uma série de entidades e ajuda a muita gente, e ajuda a muita gente do esporte, e não só do esporte com bola, né? Não só do futebol, do basquete, do esporte a motor também. O Júlio está sempre ajudando. Eu duvido que o Júlio tenha tido algum lucro em algum momento da vida com os investimentos que fez. Eu também acho que não é geral. O perfil do Júlio. São situações distintas, Caio. A situação do Júlio e aquela situação daquela diretoria da Internacional são situações distintas. Eu imagino, eu não tenho certeza do que eu estou falando, eu imagino que, como eram homens de negócios, bem-sucedidos, que sabiam, né, conheciam muito bem as relações comerciais, né, eu imagino que tenha sido isso, que o Richard era o operador, eles eram os investidores e se cobria os prejuízos, né, as despesas, e o lucro, evidentemente, havendo lucro, ia ficar para quem esse lucro? Eles dividiam entre eles ou eles deixavam para o clube? Aí já não sei.
Aí já não sei dizer. Mas imagina Agora, que por serem homens de negócio... Quem investe tem que ter lucro, né, Ivan? Eu também acho. Não combinar, vejo erro né? nisso. Não tem erro nenhum, né? Claro, não dá para condenar o investidor que investe pensando problema no lucro, nenhum. Né? Pô, o cara que procura lá um empresário aqui da cidade, um clube que procura, puxa vida, estamos precisando de 10 milhões de reais emprestado, mas nós vamos, olha, o projeto, nós temos um projeto aqui, o projeto é vencedor, lá na frente vai dar lucro. O cara põe os 10 milhões de reais e sabendo que vai ter lucro, tem que ter lucro. Claro que tem que ter lucro. Não tem, a gente não pode condenar o lucro, né? Mal nenhum. Condenar não. os investidores, condenar o sistema é capitalista, quem trabalha, gente. Exatamente. O sistema capitalista, quem trabalha e obtém lucro. Por isso que eu estou falando. Do seu trabalho. O Rogério Ceni, se ele não quis usar, porque os caras não quiseram chegar no valor que ele pediu, é um direito que ele tem. O sistema é capitalista, é assim que funciona. Eu quero tanto. Não, mas não é nisso que eu estou me apegando. O que eu estou dizendo é que o torcedor cria fantasias com o seu ídolo. Não. Eu poderia criar uma fantasia qualquer com o Marcelinho Carioca, porque jogou no Corinthians, ou com o Neto. Aliás, eu nem gosto do Neto. Eu não suporto o Neto comentando o jogo de futebol e apresentando o programa de televisão. Eu acho uma coisa terrível o Neto. É porque ele faz questão de ser insuportável. E foi um dos grandes jogadores de futebol do Corinthians. Jogou até no Santos. Jogou no Santos. Jogou no Palmeiras. E jogou bem no Palmeiras. Jogou no São Paulo. Agora, eu não consigo assistir os programas do Neto. Eu não consigo ouvir 10 segundos de um comentário do Neto. Porque ele faz questão de ser insuportável. E foi um grande ídolo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora, você pode criar qualquer fantasia com o seu ídolo, né, do seu time de futebol. Só que o negócio dele, como de qualquer outro atleta que não seja ídolo, é dinheiro. Hoje o Corinthians tem um titular que até dezembro do ano passado vestia a camisa do Palmeiras. O Palmeiras tem 3 jogadores que eventualmente podem jogar como titulares, que até ano passado, ano retrasado, vestiam a camisa do Corinthians. Quer dizer, essa paixão clubística, isso é coisa de torcedor. O Rogério Ceni foi mandado embora espertamente. Ele amarrou um contrato que o beneficia e muito, e já disse, eu quero os meus 5 milhões. Me mandaram embora, já me pagaram o salário, agora eu quero meus 5 milhões. O Rogério vai custar R$1 milhão para o São Paulo Futebol Clube para ter deixado o time na zona de rebaixamento. Eu vou te dar um exemplo disso daí muito claro. Lucas Lima chegou no Santos desacreditado, com uma passagem ruim, inexpressiva pelo Internacional de Porto Alegre, uma passagem também sem brilho nenhum no Sport Recife, chegou no Santos completamente desacreditado, se transformou num baita num jogador, chegou até a seleção brasileira e se fala até em ir para o Barcelona agora. Esse rapaz, ele está fazendo um negócio agora que visa só melhoras para ele. Ele vai largar o Santos na mão, porque agora ele já pode assinar contrato com outro clube, e o Santos ele vai sair do Santos sem que o Santos receba coisa alguma. Ele vai levar tudo, um caminhão de dinheiro. O Santos não vai levar nada nessa saída dele. E o Santos ofereceu para ele 45 milhões de reais. 45 milhões para ele ficar. E aí você me diz assim, nossa, Lucas Lima, então, 45 aí você milhões. Diz assim, nossa, você deve estar com ódio do Lucas Lima. Não, o futebol é profissional. Amigo, isso é o profissionalismo. Faz parte do processo. O Santos, quando fez o contrato com ele, sabia que isso poderia acontecer. Aconteceu, e agora? O que você vai fazer? Você vai reclamar? Não, meu amigo, assinou, preto no banco, assinou embaixo. Um abraço, passe bem, obrigado. Minha gente, é cada um por si e Deus por todos. Você que está enojado do Lula, você que ficou enojado com o Aécio Neves alegando inocência, que cara de pau, hein? Que cara de pau. Ele disse ontem no plenário do Senado que ligou para o Joesley, sim, mas para vender um apartamento. Os 2 milhões tem quem eram pelo apartamento que ele queria vender, o apartamento da família, que a irmã estava intermediando o negócio. Vai ter um monte de gente que vai acreditar. Justamente para o Joesley. Que coisa! E tem um monte de gente que vai acreditar nisso e vai votar nele. Imagina só, a família do Aécio tinha um apartamento que valia 2 milhões. Ele não colocou numa imobiliária, ele não chamou nenhum corretor, ele não chamou nenhum profissional da corretagem ou do mercado imobiliário. Ele tratou de... Porque acontece, né, Ivan? Você pode vender uma casa para mim sem a intermediação da imobiliária, não é isso? Né? Do comprador para o vendedor. Né? Não tem a intermediação
da imobiliária. Isso pode acontecer, de fato pode acontecer. Não tem problema nenhum. Mas, coincidentemente, ele pediu à irmã que ligasse para o Joesley. Coincidentemente, a ligação foi gravada, levou a irmã dele à cadeia, levou o primo à cadeia. Né? 2 milhões era para pagar de reais. advogado, para defendê-lo nas acusações da Lava Jato. A gente está cansado de ouvir o Lula se propalar o homem mais honesto, a viva alma mais honesta desse país. A gente está cansado de ver o Aécio Neves, não é? E o presidente Temer também se defendendo da maneira como está. A gente está cansado de uma série de coisas na política, mas, minha gente, desgraçadamente, parece que em todo lugar é assim. O sujeito só pensa nele. O sujeito só quer saber dele próprio. Qual é a preocupação dele com o semelhante? Nenhuma. Qual é a preocupação do político com o povo? Nenhuma. Qual é a preocupação do jogador de futebol com a torcida, com aquele coitado torcedor que gasta o dinheirinho que tem para comprar o ingresso, para comprar a camiseta do time? Qual é a preocupação que ele tem com o torcedor? Nenhuma. Você acabou de citar o Lucas Lima, jogador nota 7, acabou de receber 45 milhões de proposta do Santos. Vai encher o nariz de dinheiro, não vai largar quer o clube, vai largar o Santos. No prejuízo. E daí, o que nós vamos fazer? É o futebol profissional, é isso aí, manda. O negócio é grana, meu irmão, grana. É a política, é o futebol e é a vida. Um abraço. Bom almoço, Ivan. Até mais. Boa tarde, Educadora. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar.